Bom dia, aqui é o Orivaldo e hoje nós continuaremos o tema de controle de estoques. No vídeo anterior nós falamos sobre PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Hoje nós falaremos sobre o EPS, último que entra, primeiro que sai, ok? Como eu havia comentado no vídeo anterior, este PowerPoint, que é a base com as informações que nós vamos passar para vocês, ele foi montado com botões por hiperlink e nós podemos navegar pelos conteúdos que nós estamos passando para todos vocês, amigos. E hoje nós continuamos a falar de controle de estoques permanente, que nós já vimos que é um controle de estoque em que a empresa tem o controle ali no momento da compra, no momento da venda, para ter os valores dos custos das mercadorias vendidas. E o tema de hoje é o EPS. Vamos ver qual o conceito de EPS. Conforme conceito dado por José Carlos Marion, o EPS, último que entra, primeiro que sai. Imagine uma loja com depósito de areia. Quando chega a areia, o caminhão despeja no depósito. Na hora da venda, a última que entrou é a primeira que sai. Em inglês, essa sigla é conhecida como LIFO, Last In, First Out. Esse método não é aceito pelo imposto de renda. Isso tem a ver com o histórico de inflação que o Brasil tem há muito tempo, né? Ou seja, por essa lógica de inflação, as empresas estariam postergando impostos. No longo prazo dá na mesma, mas no dia a dia haveria uma postergação e é por isso que não é aceito. Vamos avançar mais um pouco. Nós trabalhamos com aquela mesma ficha de controle de estoques que foi apresentada no modelo PEPS e nós vamos apresentar os mesmos exemplos de compras e vendas que utilizamos no método PEPS para demonstrar como é feito no método EPS. A ideia é comparar os valores de resultado e também de saldo de estoques ao final dessa história. O primeiro lançamento, em 14 de abril de 2022, a CIA das Glórias do Verdão comprou 200 bolsas para revenda, pagando R$ 930 cada, para pagamento a prazo de 90 dias, e efetua seu controle de estoque pelo método EPS. Vamos efetuar os registros contábeis e descrição de tal aquisição na ficha de controle de estoque. Para iniciar esse exemplo, vamos considerar que é uma empresa que trabalha com lucro presumido. Vamos avançar, basta clicar no botão. Então, débito de estoque de mercadorias para revenda, R$ 154.380. Débito de ICMS a recuperar, R$ 31.620. Crédito de fornecedores a pagar, R$ 186 mil. O valor de 186 mil é obtido pela multiplicação das 200 bolsas pelo valor de R$ 930 cada. E o valor do ICMS é a aplicação de 17% sobre o valor de fornecedores a pagar. Nós montamos os razonetes daqueles lançamentos, estoque de mercadorias, ICMS a recuperar e fornecedores a pagar. Foi só o transporte da informação. Na ficha de controle de estoques, notem que o valor unitário já é descontado o ICMS. Então, o valor de cada bolsa, deduzidos 17% do ICMS. O segundo lançamento, em 17 de abril de 2022, a mesma empresa comprou 80 bolsas, desta vez pagando R$ 890 cada, a prazo de 60 dias, pelo método EPS. Nós acrescentamos essa aquisição no razonete de estoque de mercadorias, de ICMS a recuperar e fornecedores a pagar, bem como na ficha de controle de estoque. Notem que cada compra é tratada como se fosse um controle exclusivo, por isso deixei uma distância entre a primeira e a segunda compra. Daqui a pouco vou explicar os motivos disso, quando nós fizermos uma venda. O terceiro lançamento, em 23 de abril, outra compra, agora de 130 bolsas, pagando R$ 1.010 cada, para um prazo de 30 dias. Débito de estoque de mercadorias, R$ 108.979. Débito de ICMS a recuperar, R$ 22.321. E crédito de fornecedores a pagar de R$ 131.300, porque foi a prazo, né?
Lembrando que o ICMS é calculado sobre o valor total do valor a pagar. Transportados os valores dessa compra para os respectivos razonetes. E na ficha de controle de estoque, nós temos aí marcado com aquelas setas em vermelho os 3 lotes de compra, com o espaçamento entre eles, que é para demonstrar como é feita a baixa, no caso de uma venda. O quarto lançamento, em 25 de abril, vendeu 170 bolsas por R$ 1.410, também para recebimento a prazo e um prazo aí de 60 dias. Agora, no caso das vendas, nós temos mais lançamentos contábeis. O primeiro deles é pela realização da receita, como foi uma venda a prazo, débito de duplicatas a receber, crédito de receita de vendas, as 170 bolsas vezes R$ 1.410, que totalizou R$ 239.700. No mesmo dia, débito de CMS sobre vendas, que é uma conta de resultado redutora da receita de vendas, de 17% sobre o valor das vendas, no valor de R$ 40.749, em contrapartida de ICMS a recolher. Além daquele lançamento, nós temos aí também o débito de custo das mercadorias vendidas, que é obtido pela ficha de controle de estoque, que demonstraremos daqui a pouco, em contrapartida de estoque de mercadorias para revenda, R$ 138.527. Um detalhe, além desses lançamentos, nós também temos PIS e COFINS. Nós não estamos demonstrando aqui, porque o objetivo central é mostrar o que acontece com os estoques, ok, pessoal? Mas lembrem que tem PIS e COFINS também a recolher. Aí estão os lançamentos de duplicados a receber, em contrapartida de receita de vendas, ICMS sobre vendas, em contrapartida de ICMS a recolher, baixa no custo da mercadoria vendida, em contrapartida de estoque, e também ICMS a recuperar e fornecedores a pagar, que são os lançamentos iniciais das 3 compras que foram feitas. Notem que a venda de 170 bolsas foram deduzidas da última compra e da penúltima, ou seja, última que entra, primeira que sai. Então, uma lógica bastante diferente da PEPs, em que eu dou baixa nas primeiras. No caso da UEPS, eu dou baixa nas compradas mais recentemente. O quinto lançamento, em 28/4, nós vendemos mais 180 bolsas por R$ 1.390 cada e recebimento a prazo em 30 dias. Vamos ver como é que ficaram esses lançamentos, né? Débito de duplicatas a receber, crédito de receita de vendas, 180 bolsas, vezes R$ 1.390, total de R$ 250.200. ICMS sobre vendas, que é 17% sobre o valor da receita, em contrapartida de ICMS a recolher. Nós temos também, no mesmo dia, em respeito ao princípio contábil da competência, débito de custo das mercadorias vendidas, crédito de estoque de mercadorias no valor de R$ 137.614. Estão aí os razonetes de duplicatas a receber, receita de vendas, ICMS sobre vendas, também ICMS a recolher, custo das mercadorias vendidas, estoque de mercadorias para revenda, ICMS a recuperar e fornecedores a pagar. Na ficha de controle de estoque do UEPS, está ali marcado com 2 setas a venda de número 5. A venda de número 5 gerou 2 baixas no controle de estoque, conforme indicado pelas setas, para respeitar a lógica UEPS, último que entra, primeiro que sai. Não tínhamos mais nada no lote terceiro, porque nós havíamos vendido. Tínhamos 40 do lote intermediário, nós baixamos 40 dele e baixamos o restante do lote comprado mais no passado, a 140 bolsas, ficando um saldo final de estoque de 60 bolsas, totalizando R$ 46.314. Vamos demonstrar como ficaram os saldos dessas movimentações no balancete de verificação, né? O saldo das contas daqueles razonetes, nós transportamos os saldos, e no balanço patrimonial, né?
nós temos aí um total geral de 536.214 do ativo e também de passivo mais patrimônio líquido, o mesmo valor. Agora vamos fazer um dos saldos, vamos comparar, né? A ideia é comparar o saldo da UEPS com a PEPS. Nós vemos que no modelo em azul UEPS, a reserva de lucro, ou seja, o lucro líquido, R$ 130.476, enquanto que no PEPS, R$ 134.460. Então, nós vemos que, no caso do EPS, o resultado neste exemplo ficou menor, assim como que também há diferença nos controles de estoques. Era isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Acho que deu para pegar bem as diferenças do PEPS com o EPS e faremos mais vídeos a respeito de estoques. Ok, pessoal? Abraços!